Bom, boa noite a todos. A administração pública, mais uma vez, traz à Casa de Leis a questão do plano de saneamento básico para discussão junto com a população. A administração pública, perdão, mais uma vez, então, traz à discussão a lei autorizativa de renovação do convênio com o Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Saneamento Básico. Gostaria de agradecer a presença dos nobres vereadores presentes aqui na sessão, o vereador Vinícius Simile, vereador Claudecir, gordinho da farmácia, a vereadora Dedé, o vereador ali fora, Alexandre Cobra Vêncio. Gostaria também de ler a justificativa de ausência do presidente da Câmara, Eduardo de Camargo Neto, que, em razão de compromisso inadiável anteriormente assumido, não pôde comparecer na audiência pública para a discussão do convênio de cooperação técnica com o Estado de São Paulo, que irá realizar-se no dia 10 de janeiro, às 19 horas. Diante da impossibilidade, ele comunica que o vereador, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Alexandre Cobra Vêncio, irá representá-lo neste evento. Essas são as palavras, então, do presidente da Câmara, Eduardo de Camargo Neto. Gostaria de agradecer também a participação e presença aqui do vice-prefeito, Márcio Veterinário, demais autoridades da Sabesp, que aqui também se encontram presentes, os secretários municipais da Fazenda, de Obras, do Meio Ambiente, que se encontram aqui representando a administração municipal. A funcionária também de carreira, Sônia, que se encontra aqui presente, e a população assisense, que então compareceu para a discussão. Lembrando que nós passaremos por um primeiro momento de apresentação dessa lei autorizativa, então, de renovação do convênio, que será apresentado pelo nosso secretário do Meio Ambiente, o Fábio Nossac. Num segundo momento, será aberta a palavra às pessoas aqui presentes para que, querendo fazer alguma consideração, contribua para com a administração e essa decisão de renovação de convênio. A palavra será aberta às pessoas para que elas façam uso da palavra pelo tempo de 2 minutos e que, então, possam apresentar as suas contribuições. Eu vou abrir, então, a palavra ao secretário para que ele faça as considerações de apresentação do plano. Obrigada e vamos ter uma boa noite. Uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aos membros da mesa, o secretário Clóvis, Marina, a todas as autoridades presentes, secretários, os vereadores, as entidades, aqui representando diversos segmentos da população. E, então, vou explanar sobre essa nossa nova etapa do plano de saneamento básico, que foi uma pauta que estava travada há um grande tempo já, e nós precisávamos avançar nesse contexto para que pudéssemos, então, rever os contratos, a questão de a concessão de quem irá, então, fazer a prestação dos serviços e estudar todas as possibilidades possíveis para chegar na melhor delas. Então, hoje, nós apresentamos esse convênio, já demonstrando claramente a diretriz do município em renovar com a Sabesp, em renovar e termos, então, a continuidade da Sabesp prestando o serviço de saneamento básico no município de Assis. Então, eu vou fazer um breve histórico do porquê nós chegamos a essa decisão. De qualquer forma, quando nós nos deparamos com essa situação, como gestores públicos, a primeira situação foi enxergar todo o panorama, qual que seriam todas as possibilidades, para então escolher a melhor delas, qual seria a melhor escolha para o município e para a população. E então a gente estudou bastante o assunto, Então, como que funcionaria essa situação de concessão? Como que poderíamos alterar a concessão, ou quais seriam os trâmites para fazer isso, o que está envolvido, o que está nessa jogada, nessa situação.
E, então, fizemos várias reuniões, diversas reuniões entre as entidades, né, inclusive com a Sabesp, a participação da Sabesp, que vem operando aí com um contrato já vencido há 7 anos, né? Nós tivemos que prorrogar esse contrato por não ter o plano de saneamento básico ainda aprovado, né? Não tínhamos essa lei do plano de saneamento básico aqui na Câmara, e enquanto não tínhamos essa lei, nós não poderíamos tratar qualquer tipo de revisão desse contrato com a Sabesp ou mesmo de alteração de concessão, né? Então, a primeira etapa foi vencida, nós conseguimos fazer o plano de saneamento, passamos pelos conselhos municipais, né, e conseguimos a aprovação no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, né? E aí, então, as possibilidades que nós tínhamos seriam, então, assumir, né, o saneamento básico, a prestação de serviço, ou abrir a concessão para outras empresas, ou a renovação com a Sabesp, né? Então, para estudar a situação que tínhamos com a Sabesp, nós fizemos reuniões com o superintendente da Sabesp, com vários técnicos que participam, né, das regionais aqui da nossa área, e nos foi passado toda a situação que teríamos que acertar para avançar nessa etapa. Então, essa legislação, ela define que, para podermos concluir os trabalhos com a Sabesp e propor assumir esse serviço ou mesmo alterar a concessão, nós teríamos que quitar qualquer passivo que exista, né, pela Sabesp. E esse passivo nos foi passado. Então, a Sabesp, ela tem uma contabilidade de todo o investimento que ela fez no município durante esses 37 anos, né, que operou. Então, ela fez investimentos aí, trocando tubulações, trocando bombas e toda a infraestrutura que ela tem, né, e esse passivo foi sendo colocado dentro de suas planilhas orçamentárias, né. Nós tivemos uma situação similar no município aqui de Presidente Prudente, né, que teve também essa mesma situação e que também estudou a possibilidade de alterar, fazer com outra prestadora de serviços, né? E eles tentaram fazer essa troca de não seguir mais com a Sabesp. E a gente estudou, logicamente, essa situação de Presidente Prudente, por ser similar à nossa situação, como é similar a diversos outros municípios, inclusive aqui da nossa região, Tarumã, né? Então, nós tivemos aí situações similares e que a gente pode nos balizar para tomar as decisões, né? E esse passivo, ele é um valor enorme, né, que chega aí à ordem de 2 orçamentos anuais da prefeitura. É um valor extremamente alto, que poderia ser questionado, inclusive, né? Poderíamos até levantar, mas será que esses valores que a Sabesp nos apresenta, eles são verdadeiros, eles são reais? Então, poderíamos questionar isso, e para isso precisaríamos contratar uma auditoria, né? E para verificar se esses números estão corretos, né? Mesmo que, imaginando numa situação de que esses valores estivessem um pouco acima da realidade, mesmo imaginando que fosse metade, nós teríamos condição de pagar esse passivo, né? Nós, dentro da realidade atual da prefeitura, chegamos à conclusão de que isso é inviável, para que nós possamos assumir esse ônus e prestar o serviço, como a Sabesp o faz. Além desta situação, nós temos uma situação que seria a questão tarifária, né? Como que funciona a tarifa hoje praticada no estado de São Paulo? Então, a Sabesp, executa o serviço de saneamento básico na grande maioria dos municípios do estado de São Paulo. E eles praticam uma tarifa que é única para todo o estado. Então, existem municípios que são deficitários e outros que não são deficitários, né? Então, é feita uma média de todo o custo em uma planilha única, e esse valor da tarifa, ele é
então, interpretado por conta de toda a média de todos os municípios do estado inteiro. E, dentro desse contexto, Assis é um dos municípios que pratica-se um orçamento deficitário. Então, dentro desse contexto global, existem apoio, vamos dizer assim, de orçamentos de outros municípios que acabam tornando possível praticar essa tarifa aqui em Assis. E por que é importante a gente mencionar isso? Porque se nós fôssemos, então, propor, vamos nós mesmos assumir o saneamento, isso muito provavelmente significaria também um aumento da tarifa. Um aumento da tarifa que não é bem visto pela população. A população já paga bastante imposto, né? Um aumento seria uma coisa, a gente não enxerga isso como uma vantagem para a população. E essa situação como seria praticada por uma outra empresa que prestasse esse serviço? Ela provavelmente teria que, primeiro, assumir o passivo, né? Assumir o ônus do passivo, quitar esse passivo, e esse passivo ele não pode ser pago em muito tempo. Pela regimentação dessa lei, nós teríamos que quitar esse passivo imediatamente, para rescindir em 4 parcelas. Né? Nós teríamos que pagar esse passivo em 4 parcelas. Então, uma empresa que resolvesse participar desse processo, ela teria que quitar e ainda assumir toda a prestação de serviço com uma tarifa, já embutindo aí esses valores, não só o valor dos investimentos necessários para o município, assim como o ônus que ela teve, né? Então, nós teríamos um impacto aí negativo para a população. Então, dentro desse contexto, desse cenário, o Executivo viu que a melhor saída para o saneamento básico é, sim, a renovação com a Sabesp. Nós enxergamos que a Sabesp ela vem prestando um serviço de qualidade nos municípios. Nós temos municípios que não têm a Sabesp e têm problemas graves na prestação dos serviços, né? Nós tivemos uma situação assim. Podemos ter aí opiniões diversas, né? E aqui temos a oportunidade de ouvi-los, e vocês poderão usar da palavra, então, e propor o que seria, na ideia de vocês, uma solução possível. Isso seria, obviamente, ouvido por nós de bom grado e poderíamos praticar. Nós estudamos todas essas possibilidades. Não passou nenhuma possibilidade batido, né? E realmente nós estamos pensando no bem da prestação de serviço e da população nessa continuidade. Então, o porquê desse convênio, dessa assinatura dessa lei que nos dá permissão para fazer esse convênio e aí, então, começar as negociações tratativas com a Sabesp. E aí, sim, entrar nos detalhes de como vai ser feita a prestação de serviço, se haverá repasse ao município, de qual ordem será esse repasse. Então, essa etapa de negociação e das cláusulas contratuais ainda não chegou nessa hora. Ainda teremos outra audiência pública para estas questões. E essa audiência pública vai ser novamente, aí sim, para tratar dos detalhes dessa renovação. Neste momento, é apenas para demonstrar que o Executivo pretende fazer essa renovação e solicitar, então, à Câmara que nos dê a permissão para fazer esse convênio com o Estado de São Paulo e a Sabesp, né? Então, nós fizemos já uma audiência pública no final do ano passado, entendemos que seria muito pouco, apenas audiência pública seria pouco, então resolvemos marcar mais uma, que é esta, né? E a partir daqui, pretendemos então apresentar a lei autorizativa para a Câmara, que nos dê então essa possibilidade de ir lá e fazer a negociação com a Sabesp, né? Então, essa situação, nós tivemos aí publicações nos jornais locais, na internet,
Vimos que essa situação não foi tão satisfatória na primeira audiência, até por isso marcamos essa segunda, e agora vemos aí o resultado, que tem mais presença de populares e de instituições. Isso é muito bom, né? E, então, eu deixo aqui essas considerações, e se alguém da própria mesa quiser fazer alguma colocação, de repente falar mais ter mais alguma informação, né, para os demais, e alguém que possa contribuir com essa contextualização, então eu deixo aqui a presidente da mesa com a palavra. Muito obrigado. Agradeço ao Fábio pelas considerações. Além de toda essa explanação do Fábio, nós tivemos, então, um relatório do Tribunal de Contas, agora, no final de 2017, apontando taxativamente que o município de Assis precisa renovar o convênio com a Sabesp, diante dela estar operando em caráter precário aqui no município por 7 anos. Então, além de tudo isso, ainda temos a obrigação imposta aí pelo Tribunal de Contas, pelo último relatório de 2017. Então, em 2018, precisamos nos movimentar, a administração municipal. Vou abrir, então, a palavra ao secretário de Obras, Clóvis, para que ele faça as considerações que entender pertinente. Boa noite a todos. Na primeira audiência, nós colocamos aqui o lastreamento desse convênio. E o que vai lastrear e fundamentar essa concessão, que não é uma concessão, é um convênio com o governo, com a Secretaria de Recursos Hídricos, que repassará à Sabesp, no caso, a concessão da prestação desse serviço, pelo prazo de 30 anos, é exatamente o nosso Plano Municipal de Saneamento Básico de Água e Esgoto. Ali ficou determinado já quais seriam os investimentos, aonde seriam esses investimentos, de que forma e os prazos, um cronograma físico e financeiro desses investimentos. Onde abrangeria, quais eram as obrigações, quais são as obrigações, quais são as zonas de ampliação que a Sabesp ou essa empresa que viesse, no caso, a estar prestando esse serviço, tem que se basear exatamente no nosso Plano Municipal de Saneamento Básico de Água e Esgotamento. Ali determina-se já, para os próximos 30 anos, toda a gama de investimentos necessário para o município de Assis, que foi orçado, que foi estudado na ordem de 59 milhões de reais ao longo desse prazo aí, a ser dividido entre infraestrutura, entre investimentos novos e o próprio custeio para o período. Então, essa questão que o Fábio bem colocou em relação a tarifas, não é nem a própria Sabesp, no caso, quem organiza ou quem elabora essas tarifas e esses preços. É uma agência de reguladora, que a Arcesp, que já tem, dentro do próprio Estado de São Paulo, todas as planilhas de composição de todos os municípios abrangentes desse tipo de serviço, que é feito, então, no tipo de uma cesta, né, onde se determina quais os preços serão praticados. As informações que nós temos é que esse passivo, que o Fábio bem colocou, hoje está na ordem de 440 milhões de reais, que deveriam ser pagos, que deverá ser pago caso o município opte a prestação desse serviço de forma direta, né, em 4 parcelas para a empresa, para sanar. No município de Presidente Prudente, só para reforçar, era na ordem de 1 milhão e 100 mil o passivo deles. E eles estudaram, acharam que aquela situação não condizia com a verdade, resolveram contratar uma auditoria, gastaram 400 mil reais por essa auditoria e chegou-se nos números que realmente haviam sido apresentados. Dado a isso daí, a Justiça determinou, então, que Presidente Prudente, assim como Assis, pode, a qualquer momento,
realmente celebrar ou deixar de celebrar esse convênio com a Sabesp e tocar de uma outra forma, ou por convênio, ou por consórcio, ou de forma direta, por departamento, secretarias, etc., desde que, como a presidente Brede, foi ordenado que se quitasse esse passivo aí. Então, na sentença foi clara, dizendo exatamente ao município, quite-se, pague-se, deposite-se na conta da concessionária o valor e assuma o serviço. E o município de Assis não tem absolutamente condições de hoje estar quitando esse passivo e dando prosseguimento a essa prestação de serviço. Dado a isso, então, na primeira audiência, nós colocamos toda a linha de investimento e gama necessário, de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico, e a necessidade da quitação desse passivo. Por isso que, dado a experiência, dado a situação dessa prestação de serviço que a Sabesp, a concessionária, presta para o município, e que devemos ser justos, não temos problema de água, não temos problema de esgoto no município. Hoje, não temos 100% do esgoto recolhido, porque sempre existem locais em que não são, os pontos que não são coletados, mas 100% desse esgoto é tratado. Esses 7 anos que essa empresa está hoje aqui operando por decreto, criou-se uma lacuna, uma perda significativa para o município, na ordem de aproximadamente 4 a 4 milhões e meio por ano. Então, nós temos mais de 20 milhões de prejuízo aos cofres municipais com aquilo que deixou-se de ser arrecadado. Então, esses 7 anos a empresa está trabalhando aí sem repasse ao município. E o município não tem absolutamente um meio, nem mesmo para reivindicar tal prejuízo, tendo em vista de que não tem um contrato. Hoje está sendo operado esses 7 anos aí por decreto. Então, para que nós possamos sanar isso, somado à situação que a própria Marina colocou, de que há um apontamento do Tribunal de Contas para que essa situação seja regulamentada o mais rápido possível, então estamos trazendo para todos o que acontece hoje em relação ao serviço de saneamento básico de água e esgoto do município de Assis, para que nós, então, possamos chegar, de fato, num consenso, numa situação de regularização desta pendência que existe. Nós temos essa variante que foi colocada. Estamos com as cartas todas na mesa. Qual é a opção? O que nós vamos fazer? A audiência é exatamente para que nós tenhamos o encaminhamento disso. Para o executivo, a prestação de serviço hoje executada é associada à situação de que a gente vai estar regulamentando e regularizando essa situação, é benéfica, porque a empresa cuida, de fato, daquilo que ela foi incumbida a estar fazendo, que é o tratamento de água, a prospecção e também o esgotamento, o tratamento de esgoto. Então, por isso, nós estamos hoje nesta segunda audiência. Uma primeira foi elaborada no ano passado e essa segunda, para que nós possamos fechar e dar prosseguimento, dando entrada na Câmara Municipal com o pedido de autorização para que seja celebrado na Secretaria de Recursos Hídricos do Estado esse convênio. Aí depois é que o próprio Estado é que vai nomear a Sabesp para a prestação desse serviço. Era isso que eu queria colocar para elucidar e agora retorno para a presidência para que ela possa dar prosseguimento nesta assembleia, nesta audiência. Obrigado. Obrigada, Clóvis. Agradecendo aos vereadores que chegaram no momento posterior, ao sargento Valmir, obrigado pela presença, ao vereador Carlos Binato, obrigado pela presença, à secretária Dulce de Educação, obrigada, ao secretário de Esportes Bahia, ao prefeito José Fernandes, que acabou de chegar. Gostaria de agradecer também a presença do Felipe, assessor do Dr. Sérgio Campanharo. Obrigada, Felipe, pela presença aqui, promotor de justiça aqui na nossa cidade. Obrigado por ter comparecido à nossa audiência pública e levar ele às nossas discussões, por gentileza. Eu tenho aqui, então, 9 inscritos que se inscreveram para fazer uso da palavra. Eu vou abrir, então,
para que essas 9 pessoas possam se dirigir ao púlpito e fazer uso da palavra por 2 minutos, ok? A primeira pessoa é a Marta Edna. Por favor, Marta. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, o que me traz aqui é a experiência que eu tenho com relação à cidade de Marília e de Ourinhos, que lá é DAI, né? E eu tenho parentes, tenho conhecidos lá e, assim, o gasto deles é mínimo e o tratamento da água, do esgoto são ótimos, sabe? Então, eu tenho conhecidos e parentes lá que pagam, assim, R$ 15,80. Tá? Em Ourinhos, eu tenho parente também que paga R$ 13. Então, a comparação de vocês é com relação a Presidente Prudente. A minha é com relação a Marília e Ourinhos. Tá? Eu tenho conhecimento de muita gente daqui de Assis que não consegue, não usa os 10 metros cúbicos de água, e que poderia até estar, às vezes, falar, eu vou gastar, porque eu vou pagar mesmo R$ 43, né? Poderia até haver uma redução no consumo da população. Entendeu? Então, eu acho que essa tarifa fixa, eu não concordo, e muita gente não concorda. Eu tenho conversado com as pessoas, principalmente pessoas de poder aquisitivo menor, que não têm condições. E, comparando com Marília e Ourinhos, que era isso que eu queria colocar, então, teria que ter um jeito de abaixar essa tarifa fixa. Certo? Era isso. Obrigada. Obrigada, dona Marta. Boa noite. O próximo a fazer uso da palavra é o Guilherme Oliveira. Por favor, Guilherme. 2 minutos. Boa noite à mesa, boa noite a todas as autoridades e cidadãos assisenses. Eu ia falar alguma coisa a respeito dessa senhora que ela acabou de falar a respeito dos valores. Mas eu quero dizer a vocês que a Sabesp, para nós, eu, como cidadão assisense, que acompanho os trabalhos da Sabesp, eu só tenho a dizer que a Sabesp tem o mal necessário para a cidade de Assis. A gente tem acompanhado muitas outras cidades e a gente tem percebido como é que funciona. Eu gostaria de estar, na noite de hoje, além de enaltecer a Sabesp, eu gostaria de fazer 2 reivindicações. Como cidadão, eu percebo que quando a Sabesp faz o tratamento, ligamento de esgoto ou mesmo manutenção, eu percebo que vocês fazem um asfalto e hoje, andando para a cidade, fazendo uma análise dos consertos dos ligamentos, percebe-se que a maior parte também dos buracos é das ligações da Sabesp. Se os senhores perceberem, a gente pode até estar fazendo um levantamento a respeito disso. Então, eu gostaria que a Sabesp corrigisse isso aí com um material, não sei, um asfalto quente, ou com um melhor, compactando melhor, sei lá. Eu acho que o Clóvis é expert no assunto, poderia estar até depois melhorando essa situação. E, para finalizar, eu vou falar também do tratamento, né, do esgoto, porque se percebe que a água da Fortuninha e a água do Jacu, certo? São tratadas, e hoje Assis, depois que nós perdemos Tarumã, que foi emancipado, nós ficamos com uma área bem pequena. Depois nós temos o horto florestal e a tendência da cidade é crescer daquele lado, do lado do frigorífico Cabral, e nessa região. E eu percebo, porque eu moro bem aqui perto do centro, que existe esse mau cheiro. Mais 1 minuto para você concluir. Só um minutinho para ele liberar o som. Pronto.
Eu gostaria que a Sabesp tomasse, né, providência sobre isso aí, porque, de repente, se a gente não trabalhar em cima disso, a cidade deixa de crescer desse lado. É isso as minhas colocações, senhor. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Boa noite. Vereador Alexandre Cobra-Vencio. Alexandre Cachorrão. Boa noite, Marina, boa noite, Clóvis, Fábio, secretários, o público presente. Mais uma vez aqui, eu sinto chateado por não ter uma participação em massa da população num contrato tão importante que o município está celebrando hoje. Nós estamos vendo aqui a Câmara com várias pessoas que participam aí do poder público, mas eu não vejo as entidades representativas, não vejo aqui a associação comercial que representa os empresários, os empreendedores do município, não vejo os representantes dos sindicatos. Quero parabenizar aqui o representante do promotor, da promotoria aqui pública do município de Assis, é muito importante a presença de vocês. E eu acho importante, neste momento, que nós estamos falando de um contrato de extrema importância, é saber o que realmente o que a Sabesp tem para oferecer para o município de Assis. Ora, nós vamos fazer um convênio com a Sabesp. O que a Sabesp vai dar de contrapartida para o município? Seria outorga? Quanto que será dado? Nós vamos dar um cheque em branco, nós vamos dar uma autorização, mas sem a população saber, sem a Câmara saber que representa a população, do que será isso? Nós tivemos ano passado uma reunião, vários vereadores estavam presentes, onde teve o representante da Sabesp sem uma proposta sólida, para que nós possamos debater com a população. Então, acho importante mais uma audiência pública que vocês estão fazendo. Eu acho que devia ter, no mínimo, 10 audiências públicas, eu acho, quando esse projeto chegar nesta casa. Nós vamos debater, nós vamos chamar a associação comercial, nós vamos chamar os sindicatos, nós vamos chamar a população, né? Encontrar mecanismos aí, vocês divulgaram, mas encontrar mecanismos para que eles possam estar participando do chamamento público, enfim, encontrar estratégias para que nós possamos debater o que vai ser melhor para a CIS. Muitos pontos são contestáveis do meu ponto de vista. A hora que o secretário bem colocou que a Sabesp o cofre público deixou de receber 20 milhões de reais em 7 anos, a Sabesp reembolsará o município com esse valor? Eles investiram no município. Mais um minuto. Quanto será cobrado a taxa, o valor da taxa para o munícipe, para a pessoa física, para o empresário? Isso tudo nós precisamos ter mais clareza. Então, nós precisamos, no meu ponto de vista, uma proposta por escrito da Sabesp. O que realmente ela quer fazer com 30 anos no município? Investimentos, contrapartida, outorga, não sei qual que é a denominação, e também deixo a sugestão para que nós possamos montar uma comissão para debater, para negociar isso junto com o Estado, junto com a Sabesp, com a Câmara Municipal, com a representante da Associação Comercial, com o representante do Poder Público, com o representante da promotoria, com representantes da sociedade civil organizada, montarmos uma comissão para nós debatermos isso junto. Tem outras ideias também, outras questões que eu gostaria de colocar, mas o tempo não me permite. Ficará para as próximas audiências públicas. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Boa noite. Claudecir, gordinho da farmácia. Boa noite, Marina. Em seu nome, quero cumprimentar aqui, né, o Clóvis e também o Fábio, né, todas as pessoas aqui presentes. Quero cumprimentar aqui o Percy, em seu nome. Percy quer cumprimentar todos os nossos secretários e, né, o nosso prefeito municipal de Assis também. Em seu nome, todos os funcionários aqui presentes e a nossa população. Eu acompanho esse processo de renovação já faz praticamente alguns anos. Eu, independente, eu não tenho preocupação nenhuma em fazer esse debate referente à Sabesp, renovação ou não. Mesmo porque eu acho que hoje, me perdoa, quero, em nome do Carlão, quero cumprimentar meus colegas vereadores que aqui estão, me desculpa, tá? Desculpa, Valmir, Vinícius e a Dedé também. Eu sou tranquilo nessa situação, eu não tenho ficar enrolando
a essa situação. O papel do vereador é fiscalizar. Quanto o trabalho que a Sabesp desenvolve em nosso município, para mim, eu não tenho o que falar. Lógico que agora, com essa nova renovação, o Alexandre também falou que tem que fazer mais audiência, enfim. Mas não era o momento, nessa audiência, de falar o que a Sabesp vai oferecer para nós. Compete a Sabesp? Aí que nós temos que sentar e ver esse novo contrato, dar uma verificada nesse novo contrato para ver as atitudes, né? Então, estou junto com a Câmara Municipal, mas hoje, se nós, uma senhora que está aqui veio primeiro, entendo o seu lado, o lado da senhora também, né, que alguns lugares é mais barato, porém, em Marília é a metade do preço, né, do mínimo, fica aí alguns meses, se for contar no ano, quase um mês sem água na cidade de Marília. Então, nós não podemos fazer essa comparação, né, com Marília e com a Sabesp, Assis com Ourinhos. Se você ficar 3 anos... Mais um minuto. Obrigado. Se você ficar 3 anos com um imóvel fechado, é você abrir a torneira e vai sair água potável. Então, e hoje eu vejo, né, não sei a situação de alguns munícipes ou de algumas autoridades aqui presentes, hoje o município não tem condição de fazer o gerenciamento, né, da água no nosso município. Né, hoje, se vocês têm uma galeria aí, quanto tempo nós ficamos ali? Não porque o município não queira, mas sim pela dificuldade que tem, né, no nosso município, no nosso país. Então, eu percebo que hoje a Sabesp ainda é viável para o nosso município. Né, eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada, Gordinho. Queria agradecer também a presença do nobre vereador André Borracha, que acabou de chegar. Obrigada pela presença. Só falta então, inscrito aqui para fazer uso da palavra, Antônio Martinho, por favor. Martinho, desculpa. 2 minutos. Boa noite a todos. Primeira coisa, eu concordo tecnicamente com a renovação com a Sabesp. Eles têm um corpo técnico bom, tem um corpo jurídico bom também, né? Tem um setor administrativo, e para você montar um RH e assumir isso, daí é muito complicado. Nós não conseguimos gerenciar, vocês estão lá na prefeitura, eu já estive do lado desse lado, eu sei o que é difícil você gerenciar. Então, é muito mais fácil a gente cobrar do que gerenciar, porque eu sei os abacaxi que a Sabesp passa, porque eu trabalho nessa área. Vocês não sabem o que eles passam, inclusive com multas, que a Assis não teria essa condição. Tá? Então, eu acho excelente. Pena que faz há 7 anos, né? Devia ter sido discutido há muito tempo. Isso é uma vergonha, para não falar outra coisa, mas tudo bem. E o que eu acho é o seguinte, água é um negócio, por isso que a Sabesp está em ações. Então, eu concordo, mas a Sabesp tem que dar royalties para a cidade. Isso é uma coisa que tem que ser discutido dentro da Sabesp. Tá? Porque a água que ela está pegando cai no município. Tá? Eles estão entrando com poços, mas está na nossa área também. Então, nós temos que discutir os royalties, e esses royalties não podem ir para a conta. Vocês têm um lucro, vocês têm um negócio. E a qualidade deles é boa. Eles estão de acordo com 2914, eles trabalham com a qualidade bacteriológica, sanitária. Eles têm uma lei federal em cima deles, eles fazem um monte de análise, e a gente sabe o quanto que é isso. Então, é importante isso, mas nós temos que ter o royalty. E não é investimento, não. Isso vocês estão ganhando. O que vocês estão construindo de tratamento, vocês estão ganhando. Isso está no custo de vocês. A cidade tem o direito dos royalties, tá? Porque água é um negócio. O esgoto também é um negócio. Está entrando agora a lei de cobrança de água. Mais 1 minuto. Alô? Oi. Todas as empresas vão pagar água agora. Vai ter um corte, eu não sei qual é o corte em metros cúbicos dia, hora, né? Mas vão pagar.
Então, daqui a 30 anos, a água vai valer ouro. Hoje já vale ouro, em alguns países, mas nós temos que começar a discutir isso urgente, porque nós estamos fazendo por mais 30 anos. E nós temos, e esse investimento tem que ser para o município. Não é em dinheiro, não. É construção, escola, né, educação, saúde, não, nada em dinheiro, em obras, que daí é destinado, né, para coisas, tá bom? E uma coisa que eu gostaria de falar, eu acho que o fórum tem que ser em Assis e não em São Paulo, porque o custo de discutir em São Paulo com eles, aqui está lá o fórum onde você discutiria. Como tudo é em Assis, o tratamento em Assis, a rede é em Assis, então o fórum tem que ser em Assis. Porque eu sei o quanto que custa para os advogados daqui sair de bater. Não, a Sabesp tem regionais, elas que vêm em Assis. Isso está no custo deles. E para nós, vocês, eu sei o quanto é difícil sair um advogado daqui, discutir lá e deixar aberto aqui. Obrigada, viu? Boa noite, seu Antônio. Eu encerro. Oi? Não tem. Senhor José Roberto? Seu José Roberto? Desculpa. José Aparecido dos Santos. Desculpa, seu José. Foi uma falha minha. O senhor pode, por favor, fazer uso da palavra? Obrigada, Alexandre. Eu pulei mesmo, desculpa. Eu ajudo ele ali. Acho que se o senhor for desse lado, o senhor pega o fio. Isso. Como o tempo de 2 minutos é impossível, né? Já deveria ser 3, que é o natural, mas eu vou me ater a uma questão apenas de conceito e metodologia, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, que não interessa. Desde 2010, eu sou um grande estudioso desse assunto em profundidade, né? E em 2014, nós criamos um grupo na cidade de Assis, chamado Grupo Cidadania Assis e Região, justamente para fazer aquilo que o vereador Cachorrão cobrou agora há pouco, preparar a sociedade para discutir as coisas. A sociedade não sabe discutir isso aqui, ela não conhece. Por isso que ela não está aqui, não é? E não vai estar nunca. Então, em 2014, formamos um grupo e trouxemos 2 grandes especialistas aqui, nacionais, aqui em Assis, na Unesp. O Clóvis estava presente. Cadê o Clóvis? O Clóvis estava presente em um deles, ele viu lá, né? E em maio também trouxemos nada mais, nada menos do que um assessor da Presidência da República na Associação Comercial. Só para vocês terem uma ideia, ela estava lotada, 200 pessoas lá. O povo ficou de boca aberta de ver, de conhecer, ter noção minimamente do que é isso daqui, ó, que os senhores não conhecem. Então, o que acontece? Se a população não está preparada, ela não vai discutir coisa alguma. Então, esse grupo é um grupo heterogêneo, aberto, de nenhuma conotação política ou religiosa, mas abrange várias questões, inclusive a Igreja Católica. A campanha da fraternidade de 2016 tratou em profundidade disso, né? E os senhores não sabem aqui também, ninguém de vocês sabe, nem a mesa não deve saber, ninguém sabe, mas o relatório final da campanha da fraternidade 2016 do Estado de São Paulo é nacional, mas do Estado de São Paulo os senhores não sabem, o relatório final. Dizia o seguinte, que o Estado de São Paulo, o estado mais rico do país, nenhum município conseguiu fazer o que a campanha cobra, que os municípios titulares do saneamento básico preparem a população e elaborem o plano de saneamento básico de forma participativa, viu Cachorrão? Coisa que não está acontecendo em lugar nenhum, e sobretudo no Estado de São Paulo. Fizemos isso e estamos fazendo isso. O que nos dá alegria é saber que essa legislação que está aqui, ó, ela prevê o seguinte, né, de 4 em 4 anos, o município tem que fazer uma revisão desse projeto, desse plano que tem. Então, o que acontece? Nós já começamos... Mais 1 minuto. Ele vai ligar de novo o microfone para o senhor, olha, está sendo televisionado. 2018, nós já estamos montados para isso. A população vai de novo ser preparada pela gente, né, por um grupo de pessoas que vão... justamente a Igreja Católica também está junto, a Igreja Evangélica, a Igreja Luterana e outros segmentos. Sindicatos, está aí a POSP ali atrás, olha lá, olha o Nilson ali, ó, né, é membro do grupo, e uma série de outras pessoas, de outros segmentos que vão estar preparando, para que o povo, daqui a 4 anos, tenha condição de reavaliar Cachorrão, de reavaliar isso, porque é um engodo, gente.
Tudo que está acontecendo aqui, nesse plano que está aí, ó, foge completamente o que está aqui, ó. Completamente. O povo precisa saber das coisas, não sabe. Então, nós trouxemos finalizando, trouxemos 2 grandes especialistas aqui, que disseram para a gente, o que vocês querem da vida? O que vocês querem da vida? Vocês precisam tomar pé das questões. E nós estamos fazendo exatamente, e vamos fazer isso agora em 2018. Preparem-se. 2018 começa todo um preparo de interação. Teve um padre, para vocês terem uma ideia, teve um padre que disse o seguinte: nunca eu entendi o que era isso. Agora eu sei como trabalhar. Seu José, eu vou ter que encerrar, desculpe. Porque a gente precisa respeitar as pessoas que já falaram anteriormente e fizeram uso só por 3 minutos, seu José, por favor. Obrigada. Obrigada, seu José. Eu vou abrir a palavra, então, para o prefeito municipal para fazer uso da palavra. Prefeito? Desculpe. Tá. Eu vou abrir, então, a palavra para o secretário de Obras fazer as considerações que ele entender finais. Obrigada. Só um repasse aqui. Então, a dona Marta conclamou a experiência de outros municípios em relação aos gastos mínimos e a qualidade do serviço. E o mínimo cobrado não se propicia uma real economia de água, que poderia ser revisto isso daí. O Guilherme colocou que a Sabesp é um mal necessário ao município, conclama a qualidade dos concertos após as aberturas das valas e também um cuidado maior em relação aos maus cheiros das ETs. O vereador Cachorrão ficou chateado com o pouco interesse de participação por parte da população, da CIA, de sindicatos e outras entidades, e pergunta qual é o retorno que a Sabesp efetivamente dará ao município através de outorga e a necessidade de debater esse período, e se esse período sem o contrato será reembolsado, né, mesmo tendo feito os investimentos. Tá? E a necessidade da formação de uma comissão para debater e cobrar essas outorgas ou esses posicionamentos da Sabesp. O vereador Claudecir Gordinho diz que acompanha esse processo há muito tempo, e a discussão da outorga deve ser discutida sim, mas num outro momento, não esse daqui agora, quando efetivamente for se tratar disso, e diz que a eficiência da prestação de serviço da Sabesp é óbvio. O Martinho colocou que concorda com a renovação, com a Sabesp, a água é um negócio e é necessário o retorno através de royalties ao município, né? E que deve ser, o fórum de discussão para as pendências judiciais deve ser o fórum de ACES. O senhor José Aparecido dos Santos diz que é um estudioso do assunto, compôs um grupo de cidadania em 2014 para acompanhar essas realidades e que, através da campanha da Fraternidade de 2016, pode-se perceber que nenhum município conseguiu fazer uma campanha que envolvesse realmente o pobre. E que o que alenta é que de 4 em 4 anos haverá a revisão desse plano, no caso de ACES. Basicamente, um resumo do que foi se colocado aqui. Obrigada, Clóvis. Fábio, quer fazer alguma consideração? Não? Eu abro, então, a palavra ao prefeito, José Fernandes, para fazer uso da palavra. Pode ser. Primeiramente, boa noite a todos os presentes. Quero cumprimentá-los, a mesa que preside essa audiência pública, nossos secretários, nossos representantes de diversos segmentos da sociedade, nossos vereadores, público presente. A segunda audiência pública que nós estamos fazendo é exatamente para fazer a ampla divulgação que tantas pessoas cobram. E, conforme vai caminhando, nós percebemos que as pessoas perderam um pouco a capacidade de discutir esses assuntos tão importantes.
Veja bem, está sendo proposto, nós estaremos remetendo a essa casa um projeto que, por 30 anos, nós teremos um sistema sendo explorado pela Sabesp. É o caminho que nós fizemos, que nós escolhemos para enviar o projeto para essa casa. Compete aos vereadores fazer a escolha, se é esse o caminho, se não é, de que forma nós vamos fazer. Daqui a 30 anos, com certeza, 70%, 80% das pessoas não estarão aqui. Nós já fomos, né? Já passou, como foi no passado, há 30 anos. É por isso que nós precisamos fazer o processo transparente, cristalino. A única coisa que nós queremos aqui, que a água moia só a mão e lava a mão, não molha a bolso. Nós precisamos ter e entender essa compreensão. Os tempos são outros, o processo é democrático, e nós não aceitamos sequer escutar essas conversas. Como a gente vai muitas vezes em alguns lugares, as pessoas dizem, ei, o prefeito vai moer a mão, ou vai... Gente, os tempos são outros, nós temos princípios, nós temos um conjunto de ética, nós precisamos seguir um caminho. A determinação do próprio Tribunal de Contas renova-se com a Sabesp. Por que renovar com a Sabesp? Porque o município está perdendo uma quantidade incomensurável de recursos, e aqui diz o secretário. Ontem nós fomos andar nos bairros periféricos da cidade, a maioria das ruas intransitáveis. Como nós vamos fazer para resolver esses problemas? Buscar recursos novos, de que forma? De que forma, gente? Se nós tivéssemos renovado há 7, 8 anos atrás, nós teríamos uma cidade muito mais bonita, uma cidade mais agradável, uma cidade com uma infraestrutura urbana, porque é óbvio que a empresa que ganha dinheiro aqui também vai retribuir os seus rendimentos. É o que está sendo proposto, que é essa ampla divulgação que nós precisamos fazer e que nós precisamos mostrar aos nossos vereadores que irão apreciar essa matéria a importância e a necessidade de nós encararmos de frente esse desafio. Não dá para arrastar mais com a barriga isso. Ou seja, escassos recursos que faltam na escola, na saúde, na educação, na assistência social, nós podemos usá-la para fazer investimentos nessa área. E nós estamos aqui há 8 anos inerte, discutindo o que é melhor, o que é pior. Elenque aqui para mim as prioridades do município. Elenque 10 problemas que nós temos no município. 10 problemas. Se você for em Marília, dos 10 problemas, no mínimo 2 ou 3 é relacionado à água e esgoto. Se você perguntar aqui, fizer uma pesquisa para a população, 10 problemas que nós temos na população, com certeza, dos 10 problemas, não vai ser nem água nem esgoto. Então não é problema. Água sempre foi solução. A Sabesp em Assis sempre foi solução. Ah, pagamos mais caro? Pagamos mais caro. Quem não quer andar com um carro melhor? Quem não quer andar com um veículo melhor? Essa é uma discussão simplória que eu estou fazendo. Muito simples. Nós podemos avançar em outras discussões. Agora, analisem, gente, o que nós já perdemos. Vamos supor que nós deixamos de ganhar. A Sabesp está explorando de forma precária por decreto, né? E aí o tribunal já apontou, nós estamos vendo, e aí nós não temos dinheiro para fazer asfalto, isso, aquilo, e a gente está discutindo isso. E está escutando piadinha de cidadão assisense e dizer, ei, vocês vão ser moeados à mão agora. Gente, por favor, gente, eu ando de botina, eu sou caboclo, eu tenho brilho, tenho ética, eu falo isso para as pessoas, eu tenho um berço. Do jeito que eu entrei nessa prefeitura, do jeito que eu entrei nessa casa, eu quero sair de cabeça levantada. Eu tenho um legado, eu tenho família, eu tenho filhos. Então nós precisamos, primeiro, desmistificar o ato de que podem receber propinas, poderão pagar, isso não existe, gente. E segundo, encarar os problemas de fato. Quanto que vai vir de recursos novos? Como diz aqui, pagamento de royalties, o contrato vai ser discutido lá na frente com os vereadores, com todos os vereadores. Mas, no primeiro momento, é ter a autorização legislativa para que a gente possa sentar numa mesa de negociação. Se não é mais 3 milhões por ano que o município perde. 3 milhões por ano, no mínimo mais 150 quarteirões de asfalto nós estaríamos fazendo. 1 milhão nós fizemos, 50 quarteirões no Jardim Paraná, 3 milhões por ano, 150. O que é que nós poderíamos estar fazendo? Transformando bairros inteiros recapeados,
dando dignidade à nossa população. E aqui a gente está discutindo, vota, não vota, não tem problema. Nós, o Poder Executivo, está fazendo a sua parte. Não vai ser omisso, não vai ser conivente, vai ser transparente e cristalino. Agora, compete aos senhores vereadores. E cada um tem um entendimento. Se achar que não é importante, que quer pegar outro caminho, não tem problema. Agora, o Poder Executivo, nós temos essa transparência, essa visão de que quanto mais tempo passa, mais recursos nós vamos deixar de receber, que nós poderemos estar melhorando a qualidade de vida das nossas pessoas. Que a água, na minha concepção, nunca foi problema em Assis. Nós temos hoje lagoas de tratamento, 100%, 100% do esgoto tratado, temos captação do esgoto e água com uma boa qualidade. Ah, o preço é caro? Eu também concordo que muitas vezes é caro, mas nós não temos problema de escassez. Todos os dias vocês ligam na televisão, Ourinhos é DAI, Bauru é DAI, Marília é DAI. É problema, gente. Né? Então vamos encarar de frente, né? E nós estaremos, a partir dessa audiência, aptos a encaminhar aos senhores vereadores essa propositura, para que eles possam autorizar o Poder Executivo renovar com o governo do Estado de São Paulo um futuro contrato com a Sabesp. Nós estamos fazendo isso. Ou seja, nós não estamos prevaricando, nós não estamos omitindo e nós estamos preocupados, porque o município poderia estar hoje com uma situação muito melhor. Coisa que nós fizemos isso aqui há 8 anos atrás, aqui nessa casa, já discutimos, que eram propostas. Imagina o que o município perdeu. Será que aqui alguém já levantou, por exemplo, os 45 milhões que a Sabesp ofereceu naquela época? E se tivesse renovado naquela época, e tinha naquela época um grupo intransigente, que não aceitava a discussão, quanto que o município perdeu? Se tivéssemos 45 milhões investidos na nossa cidade, gente, nós teríamos mais creche, mais posto de saúde, 100% das ruas recapeadas de primeira qualidade. Né? O cenário era outro. Eu não estou apresentando um cenário ruim, mas é o que está aí. Caminham pelas ruas da cidade, vê a situação que está a nossa cidade. Nós não estamos brincando, nós estamos governando, assumimos essa prefeitura na situação que vocês conhecem, e nós estamos apresentando aos senhores vereadores mais uma pauta que está travada nessa casa, está travada nessa cidade há 8 anos. Há 8 anos essa pauta está destravada. Como destravamos outras pautas, essa é mais uma pauta. E essa pauta, só quem vai destravar, só quem vai ter essa compreensão, vai ser os vereadores. O Poder Executivo só consegue chegar até aqui. Daqui para lá, é os vereadores que vão dar a autorização. Mas, repito, com transparência, com publicidade, com coragem, gente, de solucionar os problemas estruturais que nós temos nessa cidade. Então, eu aqui reitero e agradeço o apoio e a oportunidade de estar aqui falando para pessoas tão inteligentes, nobres, como nós temos hoje aqui, pessoas interessadas nessa pauta que é a questão do saneamento básico. Obrigada ao prefeito. Bom, encerrados os trabalhos das pessoas inscritas, eu agradeço a presença de todos, lembrando que nós ainda faremos outras audiências públicas nessa oportunidade. Continua aberta a consulta no site da Transparência. Quem que eventualmente quiser dar uma opinião, ficou com vergonha de falar aqui, eu queria deixar registrado, inclusive porque está sendo televisionado, que continua aberta a consulta pública no site da Prefeitura Municipal de Assis, www.assis.sp.gov.br. No link está escrito bem grande assim no site, participação popular, consulta popular no tocante à renovação com o convênio, com o contrato da Sabesp. Então, as pessoas que puderem ou quiserem, por favor, façam suas sugestões, elas serão aceitas ou não, mas todas serão respondidas pela administração municipal. Obrigado a todos, obrigado pela presença e boa noite.